E assim se passaram 10 anos, né? Eu lembro daquele bolero, que nós estamos aqui com eu e a Fernanda falando quase desse bolero, e assim se passaram 10 anos da Lei da Alienação Parental, que foi uma das leis mais importantes, um dos textos legislativos mais importantes dos últimos tempos em proteção, em direção à proteção da criança e tal, e a emenda constitucional, que eu vou contar um pouco da história para vocês, mas essa história para nos trazer uma reflexão sobre a grande questão do direito de família, que é o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, e todo o direito de família que é veiculado, perpassado por uma moral sexual religiosa. O divórcio no Brasil ele tem uma história, né, de 10 anos, mais ou menos. Aliás, a emenda constitucional está fazendo 10 anos, mas a tentativa de divórcio no Brasil tem quase que 200 anos. E isso nós temos que lembrar que antes as pessoas não se casavam por amor. A partir do momento que se passaram a se casar por amor, o amor às vezes acaba para recomeçar em outro lugar ou não, as pessoas querem se separar. Então, quando não tinha divórcio, era uma grande hipocrisia. As pessoas, além de serem obrigadas a ficarem casadas para sempre, serem condenadas a ficarem casadas para sempre, faziam simulações, faziam anulação de casamento, já que não tinha divórcio. Mas, assim, tem um fato curioso que nós temos um decreto, eu estou aqui, claro que eu vou aproveitar para fazer propaganda do livro que eu acabei de lançar, né, que tem aqui, a luta pelo divórcio no Brasil remonta a quase 2 séculos. Ela está inserida no contexto do Estado Democrático de Direito, das garantias dos direitos individuais e da autonomia privada. Por isso, pode-se dizer que a emenda 66 é o coroamento dessa luta histórica. E aí eu faço uma evolução e só quero destacar que em 1890, o decreto 181 usou a expressão divórcio. Não tinha aquele sentido que tem hoje. Isso veio evoluindo até que chegou em 1977 e até que chegou um pouco antes de 2010 e o IBDFAM, numa das nossas reuniões, isso tudo começou em Tiradentes, está aqui a Berenice, que estava lá, acho que dessa turma que está aqui presente, talvez só a Berenice. Nós, uma reunião, nós fazíamos reuniões né, desse grupo mais próximo, estava Berenice, Paulo Lobo, Giselda, Rolf, acho que o Rolf deve estar aí, né? E outras pessoas, e começamos a falar. E a Berenice, como sempre, à frente de tudo. Ela está 10 anos na nossa frente. Ela está no ano de 2030, não sei se vocês sabem, e ela vai puxando o barco, ela vai como um capitão do navio, vendo o que está lá na frente. E aí nós falamos, vamos acabar com esse negócio de separação judicial. E eu pensava, mas eu não vivo sem separação judicial, na minha ignorância, né? Mas a Berenice ajuda a aplacar a ignorância da gente. Então, Berenice, o que é isso, né, daquele jeito dela? E fizemos essa emenda constitucional especialmente para acabar com a separação judicial. Um texto simples. E fizemos esse texto, demorou muito, mas pensamos, mas como é que nós vamos mudar a Constituição do país? Né? Como é que é isso? Que ousadia! Bom, mas já que nós somos delirantes mesmo, a gente delira o tempo todo, vamos delirar e vamos mudar a Constituição do país. E assim foi feito. Não foi fácil. E quando foi, daí, por sorte, nós tínhamos lá um representante nosso no Congresso Nacional, que era o Sérgio Barradas Carneiro, então o deputado Sérgio Barradas Carneiro, deu uma grande contribuição. Se não fosse ele, essa emenda não teria saído e quase não saiu, foi por muito pouco. Mas o que eu quero contar para vocês é que na articulação dessa emenda constitucional lá no Congresso, eu estive muitas vezes lá para conversar com vários deputados, senadores, para justificar por que nós queríamos essa emenda constitucional, e o que eu ouvia era aquele mesmo discurso moralista conservador de 1977, vocês estão querendo acabar com a família. Né? E esses guardiães da moralidade, que hoje nós estamos com uma notícia do dia, que, segundo a psicanálise, quanto mais moralista, mais pervertido é o sujeito, e eu morro de medo dos guardiões da moralidade. Vocês estão vendo aí a Flor Delis, que não podia, em nome de Deus, não podia divorciar, mas então aproveita e mata o marido. Né? Então é assim que funciona o moralismo. E esses, principalmente, baseado nessa religião. E é essa religião, esse conceito, esse conteúdo religioso que o direito tem que, para usar uma linguagem bíblica, separar o joio do trigo. E com muito custo nós conseguimos fazer isso, né? de aprovar essa emenda, mas não foi fácil, porque naquela época, né, 1977, 2010,
o discurso conservador era esse. Eu estava aqui falando, quando eu cheguei, a Berenice estava falando assim, da dificuldade dos avanços, como a responsabilidade social do IBDFAN de fazer esses avanços, né? E a gente vai como formiguinha, mas o IBDFAN chegou agora na associação 17, associado número 17 mil, é esse crescimento, essa participação de todos vocês, né, que vai ajudando a dar força. Vocês podem até não saber, mas todos vocês ajudam nisso na medida em que vocês participam, que têm esse sentimento de pertencimento a essa comunidade político-científica, né? E isso vai nos dando força para continuar a delirar com esses avanços, como agora vamos delirar com as crianças invisíveis, é inacreditável, como que tem mil justificativas jurídicas, né? Berenice já falou, não preciso repetir, de que justificativas, a burocracia, não pode, mas o fato é que as crianças estão lá, continuam lá. O divórcio era assim, tinha mil justificativas. Vocês vão destruir as famílias. Como que vocês vão simplificar o divórcio assim, né? E assim foi. Bom, eu quero, antes que eu me esqueça, apenas fazer um parênteses para fazer também um convite para aquelas pessoas que ainda não são associadas do IBDFAN, que venham participar dessa comunidade. E olha, e tudo é uma questão de perspectiva. É R$1 por dia só. No final dá R$360 ao mês, né? Mas como tudo é uma perspectiva, uma questão de perspectiva, vocês podem fazer, imaginem, e tem também uma taxa para os acadêmicos, que, se não me engano, é a metade. Mas, enfim... Rodrigo, é 360 por ano, não por mês. Por ano, aliás, 360 por ano. Por isso é que dá R$1 por dia, né? R$1 por dia. Por isso que eu disse uma questão de perspectiva. Obrigado, Berenice, por me corrigir, por lembrar. Bom, então, fizemos, isso nasceu lá em Tiradentes, chegamos no Congresso, conseguimos aprovar um simples texto, uma simples frase, alterando o artigo 226, que significa, em síntese, a simplificação do sistema de divórcio no Brasil, que, na verdade, significou 3 eixos, que alterou a partir de 3 eixos básicos, né? Primeiro, acabou com prazo não há mais prazo para discutir o divórcio. E aí a primeira reação era, eu estou falando isso, gente, eu sei que todo mundo já sabe, só estou pegando o veio histórico, o motivo histórico, a linha histórica, para nós fazermos uma reflexão desses limites da intervenção do Estado na vida privada das pessoas. Então, tá. Primeiro, não tem mais prazos. Primeira coisa que eu ouvia dos parlamentares e depois de muitos juristas é, nossa, mas agora... Você vai casar hoje e divorciar amanhã? Pode. Se alguém quiser fizer uma loucura dessa, o problema não é do Estado, é da pessoa. Porque, no fundo, isso tudo significa autonomia privada, é o realce, a valorização do sujeito de desejo, né? Porque o sujeito de direito é o sujeito de desejo. Então, esse sujeito desejante que casa, descasa o dia que ele quiser. E ele tem que ter responsabilidade sobre isso, né? Então, eliminou esses prazos desnecessários. Imagina, antes precisava de 2 anos, né? Primeiro, quando começou o divórcio, era 5 anos de separação de fato, lembra? E 3 anos de separação judicial. Separação judicial, que chamava de esquite, muda para separação judicial. Depois veio alterando, vieram algumas leis, mas vejam só como é contraditória essa questão da moral, né? Desse moralismo que permeia o direito de família. Quando veio a lei do divórcio, com muito custo, depois de muitas tentativas, então o senador Nelson Carneiro, ele conseguiu aprovar, mas tinha uma coisa, olha, só podia divorciar uma vez, não sei se vocês lembram disso, tá, mas divorciava uma vez. Eu divorciei, gastei minha vez de divorciar, e eu casava com uma virgem de divórcio que nunca tinha divorciado, por exemplo. Ela podia divorciar e eu não. Como é que era isso, então? Vejam só como esse moralismo é complicado, né? Ele sempre cai em contradição. Bom, mas seguindo adiante. Então, primeiro eixo, não existem mais prazos. Algumas pessoas, isso foi um grande avanço. Segundo, não existem, acabou com separação judicial. Isso foi a parte mais polêmica, porque até hoje tem algumas pessoas acham que não, que existe a separação judicial, inclusive o CPC usou essa expressão, e nós tivemos, inclusive, no debate, né, o IBDFAN participou ativamente no projeto de lei que fez o novo CPC, e isso era também, como continua no Congresso Nacional, esse embate e debate dessas forças conservadoras, liberais, né?
E então essa questão da separação judicial é muito curiosa, ela remonta a uma questão religiosa, assim como a expressão matrimônio. A maioria dos doutrinadores usa a expressão matrimônio. Matrimônio é um sacramento da Igreja Católica, né? Que veio como sinônimo de casamento. Eu não uso essa expressão matrimônio, talvez seja um dos poucos. Se não me engano, até Berenice usa a expressão. Berenice, não, né? Obrigado. Relação matrimonializada, né? Isso tem a ver, nós temos que ter um cuidado com as palavras, gente. Não sei se depois que eu escrevi um dicionário, eu sou muito cuidadoso e estudei psicanálise e sei que as palavras têm força e poder, ou usando uma linguagem psicanalítica, as palavras têm um significado e um significante. Então, quando a gente fala matrimônio, nós estamos falando de uma questão ainda, de um ranço religioso no direito de família. Nada contra as religiões são necessárias até para funcionar como sistema semelhante ao direito, como sistema de limites e freios, mas cada um tem que ter a sua, né? E tem gente que nem quer ter nenhuma, não tem problema, mas a religião não pode se misturar com o direito, como sempre foi. Então, o grande avanço do direito de família é fazer cumprir a Constituição de 1891, que separou a Igreja do Estado, e nós estamos ainda construindo esse Estado laico. E a Emenda Constitucional 66, ela foi um passo importante em direção a esse Estado laico. Bom, vejam só, então acabou com a separação judicial. O que é a separação judicial? Era um estágio intermediário entre casamento e divórcio. Era o purgatório. Como o purgatório? Você vai para o céu ou para o inferno, você vai para o purgatório, você tem que passar ali por um teste. Quando a gente chegava lá, ia explicar para os clientes que não eram muito ligados nisso, eles não entendiam, com toda razão, por que tem que ter separação judicial, né? Então, esse sistema dual, né, de divórcio e separação judicial, que tem em poucos países do mundo, era por influência religiosa. Algumas, aí nós tivemos, a grande discussão inicial era, tem ou não tem, acabou ou não acabou? Eu posso dizer para vocês que temos fortes argumentos, né, e nós elaboramos o texto da emenda constitucional com este propósito de acabar com a separação judicial, para simplificar a vida das pessoas. Aqueles que defendem a existência da separação judicial, eu desconfio que tem interesses de mercado sobre isso. Primeiro, porque serão 2 processos, nós não precisamos disso. E outra, para discutir culpa, porque se você autoriza ter a discussão da separação judicial, você abre a brecha para discutir culpa. E essa foi a grande mudança, a grande evolução e revolução do direito de família, que foi o fim da discussão de culpa. Isso já vinha sendo eliminado pela jurisprudência, e Berenice, enquanto desembargadora, também foi pioneira nesse assunto, para acabar com isso, de discussão de culpa, né? E até porque a culpa é sempre do outro, né? A gente está sempre, assim funcionamos nós humanos, sempre colocando no outro. Porque quando eu coloco no outro, eu tiro a minha responsabilidade sobre isso, né? Por isso que lá no meu escritório eu tenho lá uma plaquinha assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, nós temos que pensar mais sobre isso. Mas isso foi uma evolução. Tem gente, e aí a emenda constitucional, ela coroou, ela acabou, decepou isso definitivamente. Então, em síntese, nós tivemos essa emenda constitucional que fez esses três eixos, né? Que foi, acabou com prazos, acabou com discussão de culpa e acabou com separação judicial. Bom, está feita aí a emenda constitucional. Mas depois disso, nós tivemos alguns avanços que foram avanços decorrentes desta interpretação, dessa emenda constitucional, que somente agora, inclusive na pandemia, que nos ajudou a interpretar melhor essa emenda constitucional, que é o chamado divórcio unilateral. Eu entro com divórcio, né, porque para casar basta, para ficar casado, os dois têm que querer. Mas e se um quiser e o outro não quiser? Não tem jeito. Bom, mas se eu entro na justiça, os juízes, isso é recente, isso deveria ter sido de 10 anos atrás, mas somente agora os juízes estão dando divórcio liminarmente ou unilateralmente, né? Com o CPC, principalmente, mudou, deu uma melhorada nisso, de que pode ter mais de uma sentença, né? Então, no mesmo processo. Então, os juízes, mas
também os juízes, eles têm uma interpretação, os juízes são humanos, portanto, eles são imparciais, mas não são neutros. Neutralidade é um mito, porque se a gente quisesse que os juízes fossem neutros, nós estaríamos desumanizando os juízes, né? E eles, ou endeusando, tem alguns até que acham que são, mas não é por aí. Mas eles são humanos, portanto, têm uma subjetividade, e alguns são mais, aqueles que são mais atualizados, mais contemporâneos, fala, bom, então pode dar o divórcio liminarmente. Né? Em algumas situações isso é necessário, situações das mais diversas, né? Cada caso é um caso, e também o divórcio unilateral, o divórcio liminarmente. Né? Teve um projeto, teve um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, cabeçado pelo também Bedermano Jones Figueiredo, que foi presidente do Tribunal de Pernambuco, que fez esse ato normativo falando do divórcio unilateral, que depois foi cassado pelo CNJ. O CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, ele muitas vezes tem atuado como censor da moralidade, como, por exemplo, no dia 28 de junho de 2018, ele proibiu, ou melhor, recomendou, na verdade, proibiu, que os cartórios, os tabeliães, não fizessem mais escrituras de união poliafetiva. Isso significa o quê? Nenhum cartório mais fez. Claro, perde o mercado do tabelionato e ganha o mercado da advocacia, porque eu já fiz contrato de união poliafetiva, contrato particular, qual é o problema? Né? Então, mas o que eu estou contando tudo isso? Qual é a conexão disso com a Emenda Constitucional 66? É que é uma reflexão sobre a interferência do Estado na vida privada das pessoas. O Estado insiste ainda fazer uma interferência na vida privada das pessoas, ou seja, regular tentar controlar, regular o desejo. Né? O sujeito de direito esquece que o sujeito de direito é um sujeito de desejo, e, portanto, o desejo escapa entre os dedos. Não adianta o Estado dizer que você não pode constituir esse tipo de família. Quem manda nisso? Né? Quem é o Estado para dizer isso? Mas nós sempre tivemos isso. Imagina, até pouco tempo, o direito de família era sustentado no tripé sexo, casamento e reprodução. Só podia ter relação sexual dentro do casamento, ou seja, o casamento legitimava as relações sexuais. Ou seja, o direito continua sendo um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E essa emenda constitucional, ela foi um grande avanço nesse sentido. Ela tem um contexto histórico, político muito maior do que a gente imagina. Né? Ela abre portas para algumas coisas. E acho que talvez só por isso que tenha sido possível a gente construir algumas teses. Por exemplo, recentemente, nós advogados, porque quando não tem lei, o que não tem a gente inventa, né? Nós advogados, principalmente, nós não podemos deixar de atender um cliente porque não tem uma lei no sentido de regra. E a lei é apenas uma das fontes do direito. Mas nós temos hoje, principalmente, os princípios, uma principiologia. Então, se não fosse a emenda constitucional, eu acho que eu não teria conseguido emplacar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o chamado divórcio pós-mortem. Não sei se vocês já conhecem, não tem previsto em lei. Como é que é essa situação? O divórcio está, um casal estava se divorciando, estava no processo de divórcio lá, litigioso, queria, não queria, tinha um litígio, e o homem morre. E esse homem, ao morrer, então a mulher ficou viúva. Isso mudaria a ordem da vocação hereditária, ela receberia pensão do INSS, e eles já estavam separados de fato. Ou seja, o divórcio, de fato, de verdade, já tinha acontecido, só faltava a formalidade. Né? E aí ela, então, ficou viúva. Isso está escrito lá na lei do divórcio, né? Todos vocês sabem disso. Então, mesmo o processo de divórcio estando em andamento, morreu no meio do caminho, não vale. E eu consegui criar essa tese, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abraçou, e foi então que surgiu a tese do divórcio pós-mortem, e que não seria possível se não tivesse a emenda constitucional. Não que ela fale diretamente sobre isso, mas ela fala de uma
desse contexto político histórico da menor intervenção do Estado, que é assim que caminha o direito de família, né? Assim caminha a humanidade. O direito de família está cada vez mais privado, por isso eu acho que ele caminha cada vez mais para essa extrajudicialização, mais para uma contratualização, né? Por exemplo, eu já fiz vários contratos de geração de filho, quer dizer, olha só como é que o direito caminha. Mas como a gente precisa encerrar, eu quero concluir dizendo que a grande evolução do direito de família, aliás, antes de encerrar, eu quero dizer que depois, se alguém tiver alguma ideia, né, alguma boa ideia sobre isso e quiser conversar comigo, a gente pode conversar por e-mail, nas redes sociais, basta ir lá no meu Instagram, aproveito para fazer propaganda, que eu já fiz propaganda do livro, que eu acabei de lançar, Direito das Famílias, mas é Rodrigo da Cunha Pereira, @Rodrigo da Cunha Pereira. Mas eu queria concluir dizendo que a grande mudança, a grande coisa da emenda constitucional é que tem um sentido psicanalítico, que é essa discussão de culpa e responsabilidade. A emenda constitucional, ela substituiu o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, que é o princípio máximo do direito de família, né? E são esses princípios que nos movem. Então, substituir o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade foi um grande avanço. Se é o caso hoje, se quer divorciar amanhã, sou eu que sei disso, não é o Estado. Isso não acho que a família piorou, não acho que a família está pior, não acho que a família está em crise, pelo contrário, ela está melhor, ela está mais verdadeira, mais autêntica, as pessoas são mais felizes, elas estão mais à procura da sua felicidade, né? E isso é que o direito de família tem que garantir. Mas se eu pudesse resumir, e vou resumir agora para concluir a emenda constitucional, esses 10 anos, né? E assim se passaram 10 anos, aí você tem uma distância. Então, com esse distanciamento, eu posso ver a emenda constitucional que começou lá em Tiradentes, a gente conversando, discutindo, e hoje eu vejo, assim, olha, a emenda constitucional, ela, em resumo, ela substituiu o discurso da culpa, que é tão paralisante do sujeito, pelo discurso da responsabilidade, que é muito mais, que ajuda a construir o sujeito com a sua responsabilidade, com a sua inteireza e poder seguir os caminhos do seu desejo. Era isso, gente.